eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Deus Jesus. Adoramos a Ti, ó Deus Jesus. Adoramos o Teu nome, os rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Eu consagro todo esse ser a Ti. Alô, irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus possa reinar na nossa vida. Quero chamar aqui o Senhor Francisco Horizonte. Ele vai estar aqui nos trazendo uma mensagem. É um prazer ter vocês incluírem aqui. Nós vamos adorar a Deus, né? Vamos orar por ele. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, pela vida, Pai, de irmão Francisco e da sua família, Pai, que está aqui hoje conosco. Eles se ajuntaram hoje aqui juntamente conosco para poder adorar e glorificar a Ti, porque só o Senhor, Pai, é digno da honra. Senhor, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa usar, Pai, nosso irmão Francisco, para nos trazer a tua mensagem. Que nós possamos sair daqui para mais fortificado e mais edificado para a tua palavra. Usa o teu cérebro, Pai, que não venha ser, mas que o Espírito Santo, Pai, que habita na vida dele, possa falar aos nossos corações. Aqui eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, a graça e a paz do nosso Deus esteja conosco. Amém. Irmão, eu fico muito feliz e bastante lisonjeado, né? Os irmãos terem me convidado, principalmente, né? Mais feliz ainda pela responsabilidade que Deus dá ao ser humano comum, de trazer a palavra de Deus poderoso, né? Um Deus que tem todo o poder e toda a glória, mas um ser humano comum, como qualquer um de nós, o Senhor dá esta oportunidade de ministrar a sua palavra. Isso é honra, irmão. Isso é honra e é muito gratificante. Eu fico também feliz por fazer parte dessa família tão linda, né? A família do nosso Deus, que é uma família de agora e para sempre. Amém. Claro que a gente no mundo, a gente tem amigos, temos conhecidos, temos vizinhos, mas hoje eu posso dizer que é uma família. Amém. É uma família eterna. E claro que eu meditando, irmão, nesses dias, né? Aliás, até meses, né? Sobre a mensagem que eu deveria trazer para os irmãos aqui no Barroso, e fiquei assim, já pensando, eu quero que os irmãos também já pensaram e pensam, qual o culto, né, que agrada a Deus, né? Qual o culto que devemos fazer, né, oferecer ao Deus que Ele se agrade. Podemos ver que em determinadas localidades, aqui no Barroso, tem várias igrejas, denominações, pessoas que se reúnem com esse intuito de adorar o Senhor, mas qual é o culto que agrada ao Senhor? Qual será o culto que agrada a Deus? E para trazermos essa mensagem, eu analisando o livro de Levítico, no Antigo Testamento, Levítico, se não vai dar o primeiro capítulo, que é o terceiro livro da Bíblia, Levítico, vamos ler o capítulo 1, especificamente. E aqui veremos algumas instruções, né? Algumas diretrizes, como Deus era adorado no passado. Né? E dando mais ênfase a esse contexto, né? A este assunto, a este tema, também em Levítico, capítulo 19, verso 2, que não precisa abrir, mas eu vejo que não conhece, que diz que Deus, né, é santo. Ele diz: santo sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo.
Então, meus irmãos, a primeira ênfase para já nos dar uma base, como Deus quer ser adorado, Ele quer ser adorado por pessoas santas, pessoas separadas desse mundo. Então, esse é um ponto essencial para que possamos entender, né, a magnitude, né, do Senhor sobre como Ele quer ser adorado nesta terra, tanto no passado como agora no presente, né, no mundo ocidental. Então, vamos ler, iniciando o Levítico, terceiro livro da Bíblia, capítulo 1, verso 1. Diz assim, na minha versão, que era aqui de jeito, os irmãos devem ser um pouco diferentes algumas traduções, mas dá para a gente assimilar. Da tenda do encontro, o Senhor convocou Moisés e lhes ordenou: transmite aos filhos de Israel as seguintes orientações. Quando um de vós apresentar uma oferenda ao Senhor, podereis fazer essa oferta tanto dos animais escolhidos entre o gado, como do rebanho de ovelhas. Se sua oferta consiste em holocausto de animal grande, portanto de gado, o homem oferecerá um macho sem defeito. Ele oferecerá a entrada da tenda do encontro, para que seja aceito perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal, do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Em seguida, imolará o novilho diante do Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue. Eles o derramarão ao redor sobre o altar, que encontra na entrada da tenda do encontro. Logo depois, se retirará a pele do animal e será cortada em pedaços. Então, os descendentes do sacerdote Arão acenderão fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida, os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão os quartos, a cabeça e a gordura em cima da lenha que está sobre o fogo do altar. O homem lavará com água as entranhas e as patas, e o sacerdote queimará tudo sobre o altar. Esse holocausto será uma oferenda ou oferta ou sacrifício queimada de agradável aroma diante do Senhor. Se a sua oferta consiste em animal pequeno, cordeiro ou cabrito, oferecido em holocausto, então oferecerá um macho sem defeito. O animal será imolado sobre o lado do norte do altar, diante do Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue por cima e ao redor do altar. Depois o animal morto será cortado em pedaços, e o sacerdote colocará essas partes, assim como a cabeça e a gordura sobre a lenha, colocada sobre o fogo do altar. O homem lavará as vísceras com água, bem como as patas, e o sacerdote oferecerá tudo e o queimará sobre o altar. Esse holocausto será uma oferta queimada de aroma agradável perante o Senhor. Se a sua oferta for ao Senhor, se consiste em holocausto de ave, oferecerá uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote oferecerá sobre o altar e, apertando-lhe o pescoço, deslocará a cabeça e a queimará sobre o altar, e fará seu sangue correr sobre a parede do altar. Tirará-lhes então o papo e as penas, lançá-las ao lado oriental do altar, no lugar das cinzas gordurosas. Dividirá em dois pedaços, duas metades, aliás, uma asa de cada lado, mas sem as separar. O sacerdote queimará o animal no altar, em cima da lenha, posto sobre o fogo. E esse local será uma oferta queimada, agradável de aroma ao Senhor. Bom, eu confesso que quando eu iniciei a minha caminhada cristã, textos como esse deixavam a gente meio cansativo, né? Repetitivo, a gente pensar que são textos que, como Levítico, Números, que a gente fica assim imaginando, meu Deus, eu vou pular isso aqui, né? Mas de que forma Deus quer ser cultuado? No Antigo Testamento, a gente podemos ver aqui, né, os detalhes em que Deus queria que o povo, né, ao sacrificar algum animal, ou grande, ou de médio porte, ou pequeno, ele queria de que forma esse animal deveria ser sacrificado, ser imolado, ser cortado, né? E é triste nós pensarmos, meus irmãos, que na maioria daqueles
daqueles que se dizem cristãos hoje em dia, né, é triste, mas é real. Né, nos dias de hoje, provavelmente nunca participaram de um culto verdadeiro. Isso ocorre por quê? Porque na maioria das igrejas chamadas evangélicas, na sua grande maioria, não subjugando, mas algumas nós convivemos hoje em dia, nós encontramos não cultos com Deus no centro, mas encontramos cultos no qual, né, as pessoas procuram agradar-se, cultos no qual, a palavra que eu vou usar é antropocêntricos, né, ou seja, são cultos que muitas vezes, né, são voltados para agradar pessoas. Cultos que muitas vezes são voltados para agradar o ser humano. Geralmente esse culto se envolve em torno de instrumentos musicais preferidos, né, dos cânticos prediletos, de confraternização social, do emocionalismo, culto de libertação, de coreografia de dança e outros. Em alguns cultos até humorismo, com pastores que parecem mais palhaços do que mesmo pregadores da palavra do Senhor. Com mensagens de psicologia, mensagens de autoajuda, mensagens de prosperidade, mas muito pouco e quase nada de culto bíblico, de culto legítimo. Pregadores que se preocupam mais com a demanda que gera suprimento do que falar o que o Senhor manda. Né? Nós podemos ver no livro de Gálatas, os irmãos constatar aqui, vamos ver alguns textos bem rápido. Gálatas capítulo 4, verso 17. Sobre essa demanda que muitos se preocupam. Gálatas. Olha que esses pregadores se preocupem. Aqueles que se mostram fazendo tanto esforço para vos agradar, não agem com boas intenções. Mas o seu real propósito é vos isolar a fim que sejais constrangidos a demonstrar vosso cuidado para com eles. Ou seja, pastores mais gananciosos, né, preocupados com si próprio do que com si mesmo, com os irmãos, com as ovelhas, né, se realmente são pastores. Os ouvintes convidam em modo seus próprios pregadores. As pessoas procuram pregações que lhe façam coceiras nos ouvidos, que lhes acariciam os egos, né, como é de Timóteo. Como vamos ler, eu peço até perdão, vamos ler alguns textos, só para nos dar base, né, nós estamos falando, para não ficar só nas palavras. Timóteo, capítulo 4, 3 e 4. Diz assim, sobre pessoas que se preocupam mais, né, em pregações que acariciam os seus egos, 3 e 4. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestre para si mesmo, de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando para os mitos. Então, ou seja, pregadores que acariciam os egos das pessoas, dizem realmente o que elas querem ouvir, né? No meu evangelho brasileiro, né, a grande questão seria então, qual seria então o culto verdadeiro? Um culto legítimo, um culto fiel, que adora verdadeiramente nosso Deus. No livro de Levítico, no terceiro livro, que acabamos de ler, meus irmãos, né, trata basicamente sobre isto, sobre diretrizes, né, sobre de que forma o Senhor iria ser adorado, de que forma o Senhor iria receber o sacrifício. E na primeira parte, né, desse capítulo, que é que vai do capítulo 1 até o 7, primeira parte vai do capítulo 1 até o 7, do capítulo 1 até o capítulo 6, verso 7, nós temos instruções, eu creio que os irmãos já tenham lido, para aqueles que não eram sacerdotes, que poderiam apresentar sacrifícios, que é o caso do texto aqui. Holocausto, né, pessoas comuns da sociedade, pessoas comuns do povo, ele era uma participação do leigo, ele vinha, né, levava o animal, né,
fosse sacrificado. A própria pessoa que pecava levava o animal até o local que ia ser sacrificado lá, ele imolava o animal, cortava o animal, e era o próprio adorador. Aí no capítulo 6, verso 8 ao 7, 38, nós temos aqui os sacrifícios próprios para os sacerdotes, as instruções que deveriam ter. A segunda parte do livro vai do capítulo 8 ao 10, que são as instruções sobre os sacerdotes, consagração de Arão e seus filhos. O primeiro sacrifício de Arão e o julgamento dos filhos de Arão. A terceira parte trata das questões impuras do culto, que vai do capítulo 11 ao 16. A quarta parte, que é a última, é a praça da santidade, que vai do 17 ao 27. Este livro do Levítico, que é um livro basicamente sobre instruções para o culto. Então, todo o livro, né, nos dá instruções de como Deus queria, de que forma o Senhor queria, como Ele queria ser cultuado, de quem poderia sacrificar. Então, é basicamente instruções de que forma o Senhor queria ser adorado, de que forma o Senhor queria ser cultuado. E aqui nos traz um ensinamento, irmão, muito importante. Qual é o culto, né? O culto que agrada ao nosso Deus, né? Já que lemos aqui que no passado o Senhor era um Deus que, aliás, Ele continua sendo um Deus bastante detalhista, um Deus que bastante exigente, né? Quando eu aceitei o Senhor, eu aceitei pensando assim, meu Deus, será que de qualquer forma a gente pode seguir o Senhor? E eu tenho sempre isso na minha mente, irmão, que ao ler a palavra do Senhor, que não é de qualquer forma que devemos adorar a Deus, não é de qualquer forma que devemos cultuar o Senhor, não é de qualquer forma que a minha vida está posta no pé do Senhor, eu devo servir. Então, no meu íntimo, na minha responsabilidade, como ser humano, eu disse, ou eu sirvo o Senhor de maneira correta, ou eu não sirvo. Né? A gente tem que servir o Senhor de maneira correta, de maneira que o agrade. Porque se servimos de qualquer maneira, tem um ditado que diz, né? Nada, pelo menos na praia, né? Então, vamos servir o Senhor de maneira correta, de maneira que o agrade, de maneira que está escrito na sua palavra, né? Então, qual é o culto que agrada ao nosso Deus, que é santo? É um culto que é feito de acordo com a sua palavra. Logicamente, objetivamente, né? É um culto que é feito de acordo com a sua palavra. Não é um culto improvisado, não é um culto que qualquer um pode oferecer qualquer coisa. Não é um culto estipulado. O culto estipulado por Deus é um culto que Ele diz como deve ser feito. Não cabe criatividade, não cabe improviso, não cabe surpresa. E é exatamente isso que nós temos no primeiro capítulo do Levítico, né? As instruções estão totalmente detalhadas de que maneira, né, deveriam ser sacrificados os animais, de quem poderia imolar os animais, colocar os animais. No verso 2, nós temos os tipos de animais que podem ser apresentados ao holocausto. No verso 2 tem os tipos de animais aqui, vamos ver. No verso 2 diz assim: os tipos de animais. Parte B. Podereis fazer essa oferta tanto dos animais escolhidos entre o gado, como de rebanho de ovelhas. Podereis fazer a oferta ao Senhor de gado ou de ovelhas. Então aqui já está dizendo qual tipo de animais o Senhor queria que fosse sacrificado. Né? Dando continuidade, aí no verso 3, 10 e 14, nós temos instruções quanto às faixas econômicas. Se a pessoa tivesse mais bens, ela levava o gado maior. Se ela tivesse menos recursos, o gado miúdo. Se ela fosse pobre, ela levava uma oferta de Páscoa. Vamos ver. É o 3, que diz assim: o homem oferecerá ao macho, aliás, se a sua oferta consiste em holocausto de animal grande, portanto de gado, o homem oferecerá ao macho sem defeito. Verso 10. Se a sua oferta consiste em animal pequeno, cordeiro ou cabrito. 14. Se a sua oferta ao Senhor consiste em holocausto de ave,
oferecerá uma rolinha ou um cubinho. Ou seja, tudo bem detalhado, tudo bem explicado, de que maneira o Senhor queria ser adorado. Mas será que no passado as pessoas ainda queriam adulterar a forma como Deus, né? Eu acho que, não sei, eu não vivi essa época, mas sem dúvida, né? Como nós somos tendenciosos a erros, somos seres humanos que pendem para o mal, com certeza alguém poderia ter levado um animal defeituoso, e a gente sabe disso. Né? Textos, né? Vamos ver aqui, texto que diz que eles estavam levando, Malaquias, principalmente, nos textos, que é muito mal entendido por aí, pregado de forma. As pessoas estavam levando animais sérios, aleijados para o Senhor. E o Senhor não aceitava isso. Por isso que o Senhor disse, né? Por isso que o Senhor fala. Quem sobre roubar, né? Sobre o não trazer o dízimo para a casa do tesouro, e as pessoas estavam roubando o Senhor dessa forma, porque estavam levando animais, muitas vezes animais impuros, animais que não condiziam com as Escrituras. Então, meus queridos, continuando, do verso 5 ao 9, nós temos aqui os sacerdotes, filhos de Arão, que deveriam fazer enquanto o holocausto estivesse acontecendo. E do 10 ao 17, o que eles deveriam fazer com o gado miúdo e com o holocausto das aves. Tudo bem explicado, como eu já falei. Se nós precisássemos refazer, né, o holocausto, trazer oferenda para casa, né, para o tabernáculo, né, daria para fazer, porque nós temos tudo escrito na palavra do Senhor, como nós temos também sobre de que maneira a igreja deve se portar diante de um tribunal, diante da sua vida cristã. Então, não era difícil nós fazermos tudo aquilo que os irmãos do passado, aquelas pessoas fizeram quando eram instituídas por Deus para trazer a oferenda, né, ao tabernáculo. Quando Deus mandou construir o tabernáculo, Ele deu detalhes, irmão, né? Deu detalhes, falou do tamanho, do material, das cores. Deus não disse para Moisés, use a sua imaginação. Ele não disse, faça de acordo com você bem entender. Ele disse para Moisés exatamente como deveria ser feito, né? Ele disse para Moisés de que maneira deveria ser feito. Até os móveis, né, da tenda, o Senhor inspirou com o espírito de sabedoria 2 homens, né, para que eles se tornassem mestres das artes da madeira, para que eles fizessem os móveis de acordo com a sua vontade. Ele estipulou as roupas do sacerdote, a roupa do levita, nos mínimos detalhes, com as pedras cortadas. Deus sabe que se deixar o culto nas nossas mãos, né, na nossa vontade, será um culto enganoso, será um culto da vontade, será um culto para o nosso agrado. Mas por que isso? Porque o próprio livro de Jeremias, quando precisa abrir, capítulo 17, capítulo 17, versículo 9 e 10, diz que o nosso coração é enganoso, o nosso coração é corrupto, é perverso. Quem não conhecerá o seu Senhor? Então, se Deus não deixa o culto na mão do ser humano, é porque Ele sabe que o coração do homem é tendencioso a erros. Então, tudo foi escrito para nós cultuarmos a Deus, desde o passado para o presente, né, para o tempo da graça. Nada que foi escrito foi escrito calmo. Então, que devemos cultuar o Senhor, tudo está escrito. De que maneira devemos nos portar, né, quando estamos unidos como igreja do Senhor. Nada é de qualquer forma, nada é de qualquer jeito, né? Ele estabelece detalhadamente como deve ser o culto, né, que Ele quer receber. É assim por toda a Escritura. Sabendo disso, não podemos pensar que o culto é um local livre, em que há uma liberdade para nós fazermos o que quisermos, né? Porque dele, por ele, é para ele todas as coisas, como escreveu Paulo, né? Romanos 11:6. Se um adorador, né, no antigo pacto, fosse oferecer um holocausto e não levasse um animal macho sem defeito, ele não ofereceria o culto ao Senhor. Se alguém fosse oferecer um holocausto do animal e este animal fosse um animal puro, quando eu digo puro, não é que está dando porco, né? Não. Da violação da lei. Se Deus disse de uma forma, macho, né, gado, cabrito,
aves, de acordo com a faixa econômica de cada pessoa, né, ele não poderia levar uma galinha, um porco, ele não poderia levar. Né, ele não entraria no tabernáculo, né, segundo as leis. Nós nos faz lembrar, meus irmãos, do sacrifício rejeitado por Deus, e Malaquias, como eu já frisei aqui, quando os sacerdotes dizem, se vamos ler também, é Malaquias 1, do 6 ao 8, que os sacerdotes, quando traziam animais defeituosos, né, à mesa do Senhor, ao altar do Senhor, ainda ele tiveram a ousadia de dizer assim: de que maneira te desonramos? Trazendo animais impuros. Aí o Senhor continuando, trazendo comida impura ao meu altar, oferecendo animais cegos, aleijados, doentes, não dando importância, né, a importância devida para a mesa do Senhor, com atitudes desprezíveis ao altar do Senhor. Então os sacerdotes ousados, fazendo errado, de maneira errada, ainda perguntavam ao Senhor de que maneira estava desonrando a Deus. E o Senhor disse que o Senhor tão misericórdia ainda alerta, né? Trazendo comida impura ao altar. Então, meus irmãos, desde o passado, o Senhor não muda a sua atitude, não muda a sua palavra. Quando ele diz: o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Ou seja, claro que mudou a forma, nós hoje estamos pela graça, mas os princípios, né, de obediência a Deus são a mesma. Quem obedeceu no passado tem que obedecer agora no presente, mas de maneira, as pessoas às vezes acham que é de qualquer forma, né, porque o Senhor morreu na cruz, né, para tomar o meu e o seu lugar, eu posso viver de maneira como eu quiser. É bem assim, temos diretrizes, temos prescrições de que maneira um cristão deve viver nesta terra, né? E como a palavra de Deus diz, né? Nós somos habilitados para toda boa obra. Então, quando nós não somos habilitados pelo Senhor, nós temos que fazer jus à sua palavra, não só de ouvir, mas praticar. É difícil, irmão? É impossível? Não, é impossível não, né? Porque o próprio Jesus Cristo disse, né, que venceu. Se o Senhor Jesus Cristo venceu o mundo, também nós também venceremos. E o Senhor venceu o mundo não por ser Deus, ele usou, não usando poderes, vamos dizer, celestiais, né? Mas sim obedecendo mesmo de carne e osso, de sangue, obedecendo como um homem, né? A das piores perseguições que o Senhor passou nessa terra: sofrimento, perseguição, calúnia, né? Nós já lemos a Bíblia e sabemos que foi chamado de Beelzebul, príncipe dos demônios, e o Senhor suportou tudo isso, né? E pedindo perdão para o Senhor perdoar aquelas pessoas que falavam que não sabiam, realmente. E aqui, mano, podemos também tirar aqui, em segundo lugar, o ensinamento, né? Qual o culto realmente que é oferecido? Olha, o culto que agrada a Deus, que é um Deus santo, Deus poderoso, um Deus que não aceita, né, irregularidade, um Deus que não aceita adultério no termo de adulterar a palavra, né, um Deus que não aceita a prostituição também no termo de prostituir a palavra. Qual é o culto que agrada a Deus? Realmente agrada a Deus. É um culto oferecido com a nossa totalidade de vida, né? Aliás, a exemplo do holocausto. Sabemos que o holocausto é uma palavra que significa todo, né? Ou, né? Causto queimado. Né? Então, o holocausto era oferecido todo o animal e era todo queimado. Era o único sacrifício que um animal inteiro era todo queimado no altar. Os outros sacrifícios eram queimados parcialmente. O sacerdote tirava o peito direito do animal, guardava aquele pedaço de carne para a sua alimentação e seus familiares. Mas no holocausto, o adorador trazia um animal, imolava o animal, tirava o couro, o intestino e colocado nas cinzas para que fossem queimados junto com os excrementos. Na medida que ele cortava este animal, os sacerdotes iam organizando a cabeça, a parte logística, né? Podemos dizer assim, o redenho, iam colocando as partes do animal inteiro diante do altar. O sangue era colocado numa vasilha, no qual os sacerdotes aspergiam no altar, purificando o altar. Por ser sangue, elemento purificador. É interessante, meus irmãos, que no como diz a Bíblia, que tudo, né, que tudo se purificava com sangue.
tudo se purificava com sangue. Tudo. Né? Até quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, eles fizeram aquelas vestimentas de folhas, né? E quando se apresentou o Senhor, ali estava totalmente equivocado. Né? O Senhor sacrificou o animal e ali fez a pele do animal vestimentas, ou seja, foi o primeiro sacrifício em favor do ser humano. Né? Quando Adão e Eva pecaram. Então, tudo se purifica com sangue, como o meu frisou. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro, né, que nos purificou de uma vida totalmente imunda que nós vivemos. Ele nos purificou, nos redimiu e nos salvou. Então, tudo se purifica com sangue. Sem derramamento de sangue, não haveria e não há remissão de pecado. Tem que haver derramamento de sangue. E sempre houve derramamento de sangue. Mais tarde, né, falando aqui da totalidade, né, com a consagração total, o que significa uma consagração total, referência ao holocausto, que era a totalidade do sacrifício. Mais tarde, o Senhor se expressou, esta ideia em Deuteronômio 6,7, quando ele diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, a totalidade não era só no holocausto, mas também, como o Senhor expressa no livro de Deuteronômio, que quer um cristão, quer um adorador, que o ame na sua totalidade, de todo o coração, toda a sua alma e todas as suas forças. Não é só por parte, né? Adorar o Senhor por parte. Era isso que significava o holocausto, uma consagração total, simbolizada no animal morto e queimado. O culto que agrada a Deus não é apenas de parte da nossa vida, de parte do nosso tempo, é o culto da nossa vida inteira, né? De todo o coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma. Paulo escreveu isso em Romanos capítulo 12, verso 1. Podemos ler lá, é um texto bastante conhecido. Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos capítulo 12, verso 1. Paulo, meus irmãos, aqui usa um verbo, né, muito interessante. Na minha versão ele diz rótulos, né? Podemos até dar sinônimos, rótulos, suplico-vos, imploro, né? Pois, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Né? Então, Paulo suplicando aqueles irmãos, né? Suplicando a Deus pela vida desses irmãos, que ele não só apresentasse os seus corpos, né, como sacrifício ao Senhor, uma parte, né? Ou seja, no domingo eu sou um santo, na segunda eu sou um demônio. Posso até usar esse tema, né? No domingo eu sou um santo, no segundo eu sou um demônio, né? Basicamente, né? A pessoa, então, era um culto total na nossa vida, de segunda a segunda, domingo a domingo. Então, não era só uma parte do seu quer. Apresenteis o vosso corpo, né, a Deus inteiro. Apresenteis o vosso corpo a Deus como sacrifício vivo, né, agradável a Deus. Isso é o vosso culto racional. Possivelmente, Paulo estava com a figura do holocausto na cabeça, ao dizer aos romanos que deveriam apresentar o corpo inteiro diante de Deus. Apresentar, aqui dá uma ideia da continuidade, né? Continuamente. Nós nos reunimos em convocação aqui solene, domingo ao Senhor, mas o nosso culto vai muito além. Vai muito além, é o culto diário, é o culto diuturnamente. Não é um culto só de domingo, porque vira um culto parcial, um culto só de domingo, um culto sistemático, um culto que a gente faz isso para agradar um ao outro, mas possivelmente não agrada a Deus. Né? Eu não digo isso, meus irmãos, eu digo isso não é porque eu estou para subjugar ninguém. Não estou aqui para subjugar ninguém. Porque primeiramente eu tirei para mim, porque eu me perguntava, Senhor,
Todos os domingos estamos cultuando o Senhor. Estamos participando de lives, estamos participando de estudo, recebemos irmãos, né? Temos uma vida, né? Muitas vezes dedicada ao Senhor, mas será que o Senhor está se agradando da minha vida, se está agradando das nossas vidas? Será que estamos cultuando o Senhor como realmente Ele deve ser cultuado? Essa é a pergunta que eu me fazia. Por isso que eu fui analisar, estudar, e qual o culto, né? E trazendo para nós, né? Do passado, né? Sobre que forma o Senhor era adorado, que era cultuado, né? Para mostrarmos que o Senhor é um Deus detalhista. Se Ele dissesse que Ele queria essa parede desse capô, tinha que ser essa cor. Eu não poderia chegar aqui, meus irmãos, e mudar a parede, né, do tabernáculo, ou mudar as cortinas do tabernáculo, do meu bem querer. O meu bem tem que entender. Eu não poderia fazer isso. Se no passado eu não poderia fazer isso, né, e ninguém poderia fazer isso, como hoje, né, muitos e muitos por aí que dizem que estão adorando ao Senhor, não é subjugando, repito, né, que eu gostaria que todos, né, entendessem a palavra do Senhor dessa forma, para cultuar o Senhor realmente da maneira que Ele quer ser cultuado, né. Então, possivelmente, existem pessoas que estão cultuando de maneira errada, como nós aqui já com instrumentos musicais, pedindo dízimos, e assim vai, querendo acrescentar algo para a sua salvação, né, com shows de todo tipo, né, com shows de cantores que parecem que são cantores que ainda não louvam o Senhor, são mais cantores do que pessoas que estão louvando o Senhor. Estamos cheios, a gente não podemos ser hipócritas e dizer que nós não vimos por aí, vimos. Mas eu fico muito feliz, né, de o Senhor ter me encontrado, ter me colocado no corpo do Senhor, na igreja, que realmente quer fazer a vontade do Senhor. Esta é a vontade. Não somos melhores e nem piores que ninguém. Apenas nós queremos fazer o que o Senhor nos manda fazer. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom porque nos deixa feliz, né? Se nos deixa feliz como ser humano, né? Imagina o nosso Deus. Eu não posso negar que esse momento aqui é sublime, né? A palavra está sendo pregada, o Espírito está operando, mas quando nós saímos daqui, devemos dar continuidade ao culto a Deus. Esta é a prova, uma prova de amor que temos para com o Senhor. Uma das maiores provas de amor que temos para com Deus. Que a nossa vida não está só estabelecida no domingo, quando nos reunimos. Que a nossa vida cristã não se estabelece, né? Não se diz respeito só no domingo aqui, mas é toda uma vida. Toda uma vida. É o que disse João 14, 21. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse que tem. Não é maravilhoso a gente ouvir palavras do próprio Deus como esta, né? Não para nos orgulhar, como repito, que somos melhores, ou que estamos fazendo correto, né? Claro que a gente está vivendo nessa terra, todos os dias aprendendo. Eu aprendi com esse texto, quando eu fui analisar, eu fui estudar. Um texto que passa muitas vezes, eu creio, passa comigo, despercebido. Passa despercebido, porque é cansativo você ficar lendo, olha, um touro, um boi e tal, você cansa, você fica, acho exaustivo você ler texto como esse, mas é um texto que é realmente detalhista. É um texto que traz realmente detalhes do Senhor, como Ele quer ser. Mas eu aprendi muito, né? Eu aprendi muito com esse texto. Por isso que eu trouxe para os irmãos para compartilhar realmente como é que Deus quer ser adorado. Terceiro lugar, meus irmãos, o culto que agrada ao nosso Deus é um culto prestado com arrependimento. Vamos ler o versículo 4, que diz assim: o verso 4, ele diz: porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação no seu lugar. A pessoa colocaria a mão sobre a cabeça do holocausto, do animal, para que seja aceito, né, em favor daquela pessoa, para que aquela culpabilidade de pecado seja transferido para aquele animal inocente. Então, um culto que agrada a Deus é um culto com arrependimento, não só no ato, mas um culto realmente com arrependimento. O holocausto não era apenas você pegar o animal, levá-lo, cortá-lo, para que fosse queimado. Havia uma transferência de culpa, uma transferência de pecados. O adorador colocava
a mão na cabeça do animal para que este sacrifício fosse aceito a favor dele. O gesto de colocar a mão na cabeça do animal significava que meus pecados eram transferidos, como já disse, né? Indo para uma vítima inocente. Indo para alguém um animal inocente que morreria no meu lugar, foi a favor daquela pessoa. Aí imagine, meus irmãos, né? Imagine, como diz o autor de Hebreus, capítulo 9, 13, 14, imagine se a aspersão do sangue de bodes, de touro e das cinzas quando ouvir santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo. Se um ano dos animais, né, purificava o ser humano, né, pelos seus atos pecaminosos, né, de maneira exteriormente, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Ou seja, é muito gratificante. Eu confesso que me emociona muito. Irmão, eu só choro, sinceramente, eu choro porque eu vivi num mundo, irmão, desregrado. Eu andava, eu falava, a Rosa, minha esposa, a Marlene. Eu vivi nesse mundo, eu só não caí na marginalidade que Deus me permitiu. Mas, eu nunca matei ninguém. Mas tudo que nós vamos imaginar, o ser humano fez essa terra, eu fiz. Por isso que eu me emociono pelo como Deus tem amor, como Deus tem amor. Como o cearense, pegar o cara de inimigo, colocar aqui e falar do seu amor. Eu me emociono porque eu não vejo nada. Eu, como ser humano, não via nada em mim. Não via nada em mim de bom. É isso que o ser humano na terra deve enxergar. Não tem nada de bom. Por mais que a pessoa faça alguma coisa, ela jamais pagará o preço da salvação. A não ser pelo sangue de Cristo. Não há como ser humano pagar. Por isso que eu me emociono. Como alguém como eu, uma peça ruim, meu irmão, que você não me conheceu, particularmente, né? Quando eu era desse mundo. Minha esposa sofreu muito, mas hoje, para a honra e a glória do Senhor, estou aqui, dando testemunho, não só de uma vida que eu vivia desargada, né, moribunda, mas de tudo que o Senhor fez na minha vida e o que o Senhor continuou fazendo na vida de milhares e milhares de pessoas. A porta está aberta. A porta está aberta. A porta está aberta. Jesus não voltou ainda. Está dando oportunidade a muitas e muita gente. Eu fico feliz, irmão, de fazer, repito, de fazer parte, né, dessa família do Senhor. Porque eu sei que é uma família eterna. Todos nós nos veremos no céu. Isso, né, me deixa muito feliz. Né? Depender de mim, se depender de mim, jamais eu largar esse caminho. Claro que nós somos seres humanos, mas eu não quero largar. Eu não quero largar. Todo dia, como eu frisou, temos que estar pedindo força, porque a caminhada é dura, é pesada. Eu, como eu trabalho de obra, como eu trabalho de moto Uber, eu estou no mundo diariamente. Eu vejo coisas erradas no trânsito, né? Nos locais, nas comunidades, a gente vê situações, né, que tentam nos afastar dos caminhos do Senhor, tentam nos tirar o foco, né, que é a nossa vida, né, que é o nosso grupo racional ao nosso Deus. Então, como o Noé falou, quando João Batista pregava no deserto, o Senhor foi batizado, ele avistou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que tomou o meu e o seu lugar, o Cordeiro que é santo, inculpado, imaculado, que morreria numa cruz pelos nossos pecados. Isaías colocou isso em versos emocionantes, podemos ver, é bem conhecido. Isaías 53. É um texto que o irmão falou, e eu fiquei imaginando Jesus Cristo ao ler, né, os rolos, os pergaminhos,
a vida dele como seria, né? O sofrimento que ele passaria. Isso me deixou muito emocionado, porque como alguém, né, enxergaria ali, ele ali, naquelas escritas daquele livro, alguém que passaria pelo momento difícil, pelo sofrimento, pela rejeição, seria morto. Seria morto como ovelha muda para me salvar, para me salvar. Isaías 53, vamos ler do 7 em diante, diz assim: ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu sua boca, agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento, tirano, ele foi preso. E quem pôde falar dos seus descendentes? Foi ele, pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ricos, e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do propósito do Senhor torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor, embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade. Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, e ele ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará a muitos, e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Por esse motivo, eu lhes darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá o despojo entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado do mundo, e pelos transgressores que intercedeu. Ele intercedeu por mim, o transgressor, da lei do Senhor do passado, da graça do Senhor do presente. Ele intercedeu e intercede ainda por muitos que vivem ali, meus irmãos, como diz Ailel, né? Descendo de ribanceira abaixo. E o Senhor intercede ainda, tentando salvar, porque a sua morte é uma morte eficaz, a sua morte é uma morte definitiva, tanto como me salvou, para salvar ainda quem crê, né, no seu sacrifício. Este ritual de transferência de pecados apontava para Jesus Cristo, no nosso holocausto, morto por mim e por você. Um culto sem arrependimento, não é aceitável ao Senhor. E a prova disto é o fato do Senhor ter repreendido e recusado o sacrifício do povo de Israel, que por muitas vezes levava dezenas de animais para serem mortos, sem um pingo de arrependimento no coração. No texto veremos exemplo. Isaías 1. Eu acho muito nesse texto porque fala de que forma o Senhor recusava o sacrifício do povo. O povo que não se arrependia, o povo que levava o animal sistematicamente, achando que o Senhor recebia, né? Isaías 1, do 11 ao 15. Diz assim: indaga o Senhor, que me importam os vossos inúmeros sacrifícios, para que me trazes tanto holocaustos? Eis que estou farto de sacrifícios queimados, de carneiros, da gordura de novilhos, de cevados. Ora, não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos e cordeiros e bodes. Quando vindes à minha presença, quem vos pediu que pisasseis aos meus atos? Basta de trazer oferendas sem sentido. Elas são para mim como um incenso abominável. Luas novas, sábados, celebrações. Não consigo suportar nenhuma de vossas reuniões e assembleias, todas sempre repletas de iniquidades. As vossas comemorações de lua nova e vossas festas fixas, eu as tenho detestado. Tornaram-se um fardo repugnante para mim. Estou cansado de suportar as atitudes.
Quando estendeis as mãos, eis que esconderei os olhos de vós, e ainda que multipliques as vossas orações, não mais as ouvirei, porquanto as vossas mãos estão condenadas, cheias de sangue inocente. Ide, lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista as vossas muitas e más obras, cessai imediatamente de praticar o mal, aprendei a fazer o bem, buscar o direito, corrigir o opressor, lutar pelo direito dos órfãos, defender a causa da viúva. Ou seja, oferecer sacrifício no passado, como o Senhor, sem estar com o coração contrito, arrependido, né? Era repugnante aos olhos do Senhor. O Senhor não aceitaria. Nem as orações dele incessantes, o Senhor não aceitaria, porque eram pessoas que estavam trazendo constantemente, sem estar com o coração compungido, sem estar com o coração arrependido. Virou algo sistemático. Não está diferente, meus. Não está diferente para o dia de hoje. Pessoas adorando ao nosso Deus, acham que estão adorando ao nosso Deus de qualquer forma, né? Com intriga com irmãos, né? Com falsidade com os irmãos. Fazendo turminha, com o bispal, né, usando partidarismo. Não é para ser assim. Nós temos que adorar o nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, com amor, com coração arrependido, com coração contrito, com coração que tem amor pelo nosso irmão. E isso é uma verdadeira adoração. A ideia aqui é de que, o povo que levava o sacrifício ao Senhor, mas sem arrependimento, dentro do coração adorecido, e achava que aquilo era apenas um ritual, que não pressupunha um coração consagrado ao Senhor. Jesus, no Sermão do Monte, nos deu uma advertência muito parecida quando fala da oferta. Mateus 5,23. Eu acho que é bem conhecido. Mateus 5,23. Mateus 5,22. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar, te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão. E depois volta e apresenta a tua oferta. A ideia aqui é de que nós não podemos prestar um culto quando nós estamos com inimizade, quando nós estamos com nossos irmãos, aliás, quando nós estamos com o coração rancorosos, né? Temos que nos arrepender diante do Senhor, para que nossos pecados sejam perdoados, para que o nosso culto seja aceito ao Senhor, para não só referente à oferta, mas também a oferta faz parte do culto, né? A oferta está também no meio, também está nas diretrizes e nos ensinos do culto. Então, como é o Senhor, né? O coração contrito, o coração não arrependido, né? Não é aceito por Deus. Como disse aqui Mateus, como o Senhor escrevendo no Sermão do Monte, disse, né? Se nos lembrarmos, né? Temos alguma coisa contra o nosso irmão, né? Deixa uma oferta lá e vai ser reconciliado. É muito bom, irmãos. Como é lindo que nós louvamos aqui, a voz, né? Mas é lindo quando nós louvamos ao Senhor de coração, quando é lindo que nós louvamos o Senhor, né? Com vontade, com júbilo, com alegria, né? Sem dúvida, né? Eu posso dizer, sem dúvida, que o Senhor recebe com alma suave. Por quê? Porque nós estamos aqui com vontade, né? Estamos aqui de livre e espontânea vontade, não constrangido, né? Não porque eu quero agradar ninguém, não porque nós queremos agradar ninguém, nós estamos aqui para adorar o Senhor, para adorar o nosso Deus, que é um Deus santo. Então, quando eu estudar, irmãos, o apóstolo Paulo ele fez uma abordagem aos irmãos em Coríntios, né, no tocante a intrigas que estavam acontecendo no meio da igreja, referente à ceia do Senhor. Coríntios 11, 17, 18, ele diz assim: nisto, porém, que vos dizemos, não vos louvo, porquanto vos ajuntai não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntai na igreja, há entre vós dissensões, divisões. Então, Paulo aqui não estava louvando aqueles irmãos de Coríntios, porque dentro da igreja havia intriga, havia partidarismo, havia divisões, né? Havia um pendendo para um lado, pendendo para o outro. Como pode haver divisões no corpo de Cristo se o corpo é um só? Não pode.
De maneira nenhuma. Então, Paulo aqui, abordando os irmãos da igreja de Coríntios, né, falou essa questão. Não nos louvava por haver, né, por ouvir, quando ele estava preso, por ouvir que dentro da igreja de Corinto estava havendo divisões, dissensões. Né? Então, continuando ao holocausto, ao livro do vídeo, com a mão na cabeça do animal, os pedaços eram, aliás, os pecados eram transferidos, era um sacrifício substitutivo. A vítima inocente levava os pecados do culpado, mas século mais tarde, João Batista anunciaria: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como foi aqui relatado. Né? Pedro, comentando esse assunto, disse que Cristo, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivemos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Ou seja, como aqui já falei, jamais o ser humano poderia pagar o preço, né, da sua justificação. Jamais. A não ser pelo sangue de Cristo. Como a Bíblia diz, queridos irmãos, se no passado, né, no passado da velha aliança, não houvesse imperfeição, Jesus Cristo não tinha vindo. Jesus Cristo não tinha vindo para morrer em nosso lugar. Porque no passado sempre houve, né, imperfeições. Né? E tudo que no passado antes foi escrito, aconteceu, é sombra, se tornou antiquado, porque o perfeito veio, Cristo Jesus. Então nós temos que seguir o Senhor, né, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, porque o Senhor é um Deus que é ciumento. Não pode dizer assim, é zeloso, tem ciúme, né, e nós podemos percorrer na Bíblia, quando ele mesmo orientou ao povo que entraria em Canaã, que aquele povo era de povo idólatra. E ele, com os cuidados, zeloso, paciente, amoroso, instruiu o povo que ao entrasse lá, não se tornasse como aquele povo, né? Não se deixasse influenciar pelo povo de Canaã, pelos cananeus. Era um povo idólatra, que adorava imagem e escultura feita por homens, né? Deuses feitos de madeira, de pedras e assim por diante. Então, Deus é um Deus zeloso, zela para o seu povo, e Ele quer ser adorado de toda a alma, de toda a sua força, de todo o seu ser. Não vamos concluir, né, pensando assim, é triste mesmo. É triste, mas é verdade. Que ainda hoje, com todas as instruções que temos na palavra do Senhor, possivelmente e tristemente, muitos estão com o Senhor de maneira errada, né? Não estão buscando o Senhor de maneira como Ele quer ser buscado. Eu acho muito interessante, me faz lembrar, os irmãos lembram que quando Davi, né, recuperou a arca da aliança das mãos dos filisteus, e quando ele conduzia a arca da aliança, ele fez um carro no boi novo, né, achando ele que aquilo ali agradava a Deus. E usar, né, tocou na arca, não sei porquê, de boa vontade, mas usar não era a pessoa escolhida por Deus para tocar na arca, os seus levitas, né? Os levitas sacerdotes para conduzir a arca. E imediatamente o Senhor fulminou a vida de usar. E Davi ficou meio assustado, né? Ele ficou assustado, e ele pegou a arca, né? Ele ficou tão assustado que ele deixou na casa de Obed-Edom. E o Senhor abençoou, você não sabe a história, abençoou de maneira tal. Possivelmente Davi voltou, examinou os pergaminhos, examinou as instruções, né, de que maneira a arca deveria ser conduzida para a casa de Deus, para a sua casa. Então ele voltando, né, fez tudo de maneira como era escrito, né, os homens e tal, tudo daquela maneira. Então, é isso que o Senhor quer. Se nós estamos, eu digo nós, seres humanos, se estamos cultuando o Senhor de maneira que não, possivelmente não está agradando a Deus, nós examinamos as Escrituras, de que maneira Ele quer ser adorado, de que maneira Ele quer ser cultuado. Porque aqui tem tudo que o ser humano, o cristão, o servo do Senhor precisa saber. Difícil
mais difícil naquela época, que ainda estava em transição, os pergaminhos estavam sendo escritos, a Bíblia estava sendo escrita, né? A palavra do Senhor, e as pessoas ainda cultuavam o Senhor, alguns ainda cultuavam o Senhor de maneira correta. Então, é triste nós pensarmos, né? Mas é real que as pessoas elas estão cultuando o Senhor de maneira parcial, fora dos princípios da palavra do Senhor. E o que eu posso lhes afirmar, com toda certeza, com toda a verdade, que o culto que agrada a Deus é aquele que é feito de acordo com a sua palavra, ou seja, observada, obedecida e praticada. O culto verdadeiro é aquele oferecido com a totalidade de vida, com todo o ser adorando ao Senhor. Não é só por partes, né? Não é só eu estar ao domingo, ou um dia na semana, ou um dia escolher um dia, como alguns escolhem, um dia na semana para adorar o Senhor, mas é todo dia, é um culto racional, diuturnamente. Qual o resultado de um culto assim? Vamos ler. A pergunta que está feita, irmão, qual é o resultado de um culto assim, que está voltado à palavra do Senhor? Levítico responde. Levítico 1 responde. Vamos ler 9, 13 e 17 do capítulo 1, versículo 9, 13 e 17. Diz assim: um culto que agrada ao Senhor, o resultado de um culto que agrada ao Senhor é este: parte B, uma oferenda ou oferta queimada de agradável aroma diante do Senhor. 13. Um culto, né, que agrada a Deus, qual é o resultado de um culto assim? 13. É o holocausto de uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Um culto que agrada a Deus, qual é o resultado de um culto assim? Vamos ver. É o 17, perdão. É o holocausto, ponto B, viu? 17. É o holocausto, uma oferta queimada de agradável aroma ao Senhor. Qual o resultado de um culto feito de acordo com a vontade do Senhor? É um aroma agradável a Deus. Deus recebe, não sou eu que digo. Se nós fizermos um culto de acordo com a palavra do Senhor, Deus diz que recebe, quanto no passado, como um presente, aroma agradável ao Senhor. O Senhor se agrada de pessoas que lhe obedecem. O Senhor não se agrada de pessoas rebeldes, que querem fazer de acordo com o seu bel prazer. O Senhor se agrada de pessoas que fazem a sua vontade. E isso, irmão, me deixa feliz. Eu fico muito feliz quando eu ouço do próprio Deus, né, palavras como essa, né, que Ele recebe o culto, né, com aroma agradável às suas narinas. Em culto na sua totalidade, em culto de coração arrependido, em culto que você se entrega, né, totalmente ao Senhor, não são por partes. Nesse holocausto, Deus disse que era um aroma agradável para Ele. A fumaça que subia desses holocaustos era a fumaça de arrependimento, era a fumaça de consagração. Aquela fumaça que subia em cada holocausto simbolizava uma vida arrependida e uma vida consagrada ao Senhor. Por isso que Deus disse que é uma oferta de aroma agradável ao Senhor. Deus se agrada de arrependimento. Quando Noé saiu da arca, ele ofereceu um holocausto ao Senhor. O Senhor aspirou um suave cheiro e disse: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Ou seja, o arrependimento de Deus poder destruir a terra foi porque ele se agradou do sacrifício que Noé fez ao sair daquela arca. Então, meus irmãos, sempre há uma esperança, sempre há pessoas que cultuam e adoram o Senhor verdadeiramente. E é bom fazer parte desse povo que querem, desejam e fazem a vontade do Senhor verdadeiramente como Ele é. Né? Então, que Deus continue nos dando esse prazer de fazermos o culto para a sua adoração, para o seu louvor, para o seu amor. E, consequentemente, nós, com consciência tranquilas e limpas, por termos feito a vontade do Senhor, sabendo que o culto
é a nossa vida. Que Ele continue nos abençoando, nos dando esse entendimento, conhecimento da Sua palavra, para que nós possamos fazer sempre o que lhe agrada, para que nós possamos fazer sempre o que Ele quer que nós façamos, que é adorar o Senhor realmente como Ele quer ser adorado. Oremos. Santo Deus, grandioso Pai, soberano Senhor, obrigado. Obrigado pela tão grande responsabilidade que o Senhor me deu, simples pessoa comum, mortal, para trazer, para ministrar, para proclamar a tua palavra. Eu sei, Pai, que não sou perfeito, ser humano não é perfeito, mas que os irmãos, Pai, desta localidade, tenha se atido, Senhor Deus, Senhor, tenha se atido apenas para a tua palavra, que as minhas palavras, Pai, seja só um direcionamento para a tua palavra, Senhor Deus, que é rica, que é verdadeira e eficaz, como espada, Senhor Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão que aqui se faz, que se encontra. Obrigado por aqueles que não puderam vir, que o Senhor sabe das suas limitações, né? E obrigado, Pai, pela vida da nossa amiga, além também de ter nos visitado, nos está nos visitando. Abençoa, Pai. Abençoa este local, abençoa essa localidade, abençoa este povo, abençoa a tua igreja, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado por vocês pela mensagem. Irmãos, quarta-feira de doutrina e sábado vai ter evangelismo, tá bom? Nós vamos nos organizar e pegar tudo isso na mão de vocês. Obrigado pela mensagem. Isso foi importante para nós, né? Assim como Deus é santo, que possamos ser santos e entregar o melhor ao Senhor. Obrigado. Alguém mais?